Querido, é muito bom falar desse nome, né? Falar do nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 8, verso 23 ao verso 27. Ah, Deus, queremos ouvir a Tua voz. Capítulo 8 de Mateus, verso 23 ao verso 27, que diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que a enfermidade bate retirada? Quem é esse que repreende demônios? Quem é este que batiza no Espírito Santo? Pai, Tu és o nosso Deus. Jesus, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Abrimos o nosso coração, Senhor. Estamos aqui porque Te amamos, Pai. Essa é a Tua igreja, Senhor, a igreja que Te ama, a igreja que clama: Abba, Pai. A igreja que sabe quem é o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que não seja eu, Deus, aquele que há de ministrá-la, mas sim o Teu Espírito que habita em mim. Usa-me como instrumento para abençoar o Teu povo. E nós não damos liberdade a nenhum outro espírito falar aqui. Damos liberdade somente ao Senhor. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu quando leio essa palavra, eu fico me perguntando: será possível alguém estar na casa do Senhor sem conhecer o Senhor da casa? É possível alguém estar na igreja de Cristo sem conhecer o Cristo da igreja? Você acha que é possível isso? É possível. É possível alguém estar na igreja sem conhecer o Senhor da igreja. É possível alguém que está na casa de Deus e não conhecer o Deus da igreja. É possível. Se nós nos voltarmos um pouco à história, nós vamos ver a história do jovem Samuel, quando ele estava dormindo e que o Senhor o chamou e disse: Samuel, Samuel. E ele pensou que fosse o profeta Eli que estivesse chamando, e disse: pois não, profeta. O profeta disse: não, eu não lhe chamei. Aonde estava Samuel? Estava na casa do Senhor. É possível alguém estar na casa do Senhor que não entende, não escuta a voz do Senhor da casa? É possível. Sim, é possível. Amada, quando olha esse fato ele marcou a vida dos discípulos e marcou o ministério de Jesus. Olha o que diz o verso 23, o verso 24. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. A impressão que dá nesse texto é que Jesus ele estava indiferente a toda aquela situação. A Bíblia diz no verso 24 que Jesus ele dormia no barco. Enquanto houve uma tempestade, Jesus dormia. E ao ver o Senhor dormindo, os discípulos eles se desesperaram.
Queridos, eu pensando nesta palavra, eu penso o seguinte, que eu quero ter Jesus dormindo no meu barco, mas não quero tê-lo fora dele. Esteja ele no teu barco, que não esteja ele dormindo no seu barco, mas que ele esteja dentro do barco. Porque com o Senhor no barco, o Senhor acalma a tua tempestade. E esse é o Senhor, o nosso Deus. Quem é esse homem que acalma a tempestade? Que ensinamento, querido, eu posso tirar para a minha vida dentro desse texto? Se eu sei quem Ele é, eu não devo, em maneira nenhuma, me desesperar em meio aos ventos. Se eu sei quem é o Senhor, no qual eu sirvo, no qual eu estou aqui nesta manhã, por causa dEle, haja o que houver, não devo me desesperar. Amém, queridos? Eu não devo me desesperar em meio a uma tempestade, porque as tempestades, elas virão. Se você não está passando por um vento ou uma tempestade, se prepare, porque elas virão. Faz parte. O vento faz parte. As tribulações, elas fazem parte da nossa vida. Mas a questão é saber com quem você está no meio da tempestade. Quem está contigo? Ele está com você, querido. No meio da tempestade da sua vida, no meio desse vento em que você está passando, que talvez você esteja olhando ao seu redor e você ache que é o fim. Não é o fim. O Senhor está no teu barco. Se Ele está no seu barco, não é o fim. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que com Jesus no meu barco, a minha vida, ela estará sempre segura. Com Jesus no teu barco, você está seguro, querido? Nós não temos que temer nem a morte, você está entendendo? Nem a morte. Eu não tenho que temer, se eu creio e eu sei, eu sou convicto de que Jesus está no meu barco. Não tenho que temer a morte. Não temos que temer a enfermidade. Nós não temos que temer o porvir. Não temos que temer a nada, porque Jesus está no barco. Eu preciso somente crer. O que nós precisamos é crer que Ele age em meio às tempestades. Eu preciso crer que o Senhor, Ele age, querido, no meu barco. Eu preciso crer nisso. E o que você precisa nesta manhã é crer que Jesus, Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor que está no controle. Não cai a folha de uma árvore se não estiver no controle de Deus. Ele está no controle dessa tempestade. Você entende isso? Nós estivemos estudando hoje pela manhã, e foi falado hoje pela manhã, acerca do tempo. O tempo é de Deus. O tempo que essa tempestade vai durar é o tempo de Deus. Mas uma coisa é certa, vai chegar o fim. Vai chegar o final da tempestade, porque o Senhor está no barco. Quem é esse que dá uma ordem aos ventos e os ventos obedecem? Quem é esse que dá uma ordem ao mar e o mar obedece? Eu acho impressionante, porque os ventos, ele consegue ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós, igreja, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas os ventos ouvem. O mar ouve. Mar, aquieta-te. Vento, se acalma. E ele escuta. Escute a voz de Deus nessa manhã e saia daqui convicto de que o Senhor está na tua vida. Abra os seus ouvidos e escute o que Deus está lhe falando. Eu preciso crer que Jesus não me colocou no barco para morrer nele. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para concluí-la. Está em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, querido. Então fique tranquilo, em meio a essa tempestade, a obra do Senhor vai ser concluída na tua vida. Você precisa crer. Precisa crer que o nosso Deus, Ele não dorme. Não dormita e não dorme o guarda de Israel. Aleluia.
Ele não dorme. Jesus é um homem singular. Jesus é 100% homem. Você pode dizer amém? E 100% Deus. Você diz amém? Ele é homem. E ele é 100% Deus. Como homem, queridos, Jesus, ele dormiu no barco. Mas como Deus não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele é fiel. Como Deus, ele não dorme. Como homem, ele sentiu fome. O que diz a palavra do Senhor em Marcos no capítulo 11. Vai comigo lá. Marcos no capítulo 11 diz a palavra do Senhor. Se você está com Bíblia, acompanha, queridos. No verso 12, diz a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve o quê? Fome. Como homem, ele teve fome. Mas como Deus, ele disse em João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é homem e ele é Deus. Como Deus, ele diz, vinde a mim, se você tem fome, coma desse pão, e você jamais terá fome. Se você tem sede, venha Jesus, beba desta água e você jamais terá sede. Aleluia. Ele é o nosso Deus, ele é o Senhor. Como homem, junto ao poço de Jacó, ele teve sede. Quando ele viu uma mulher samaritana tirando água, ele disse, dê-me de beber desta água. Mas como Deus, ele diz para ela, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Esse é o nosso Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele diz em João 4,10, vá comigo. Olha o que ele estava dizendo para essa mulher, confirme tudo o que eu estou lhe falando. Você precisa sair daqui nesta manhã, querido, com a sua fé crescida, com a sua fé avivada. Saia daqui nesta manhã sabendo quem ele é. Jesus, replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, eu lhe pediria, e ele te daria água viva. Verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode dizer, Jesus é Deus, ele é Deus, aleluia. Ele como homem, ele bebeu o vinho da ceia, mas como Deus, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Como homem, ele chorou, ao deparar com o túmulo de Lázaro, ao saber que Lázaro havia morrido. A palavra do Senhor diz em João 11,35, que ele chorou. Mas como Deus, ele diz, eu sou aquele que enxugo as tuas lágrimas. Aleluia. Leia comigo a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 25. Vá comigo na palavra do Senhor, confirme tudo que Deus está falando ao teu coração. Confirme na palavra. Isso, vá na Bíblia. O que diz a palavra do Senhor para mim? O que diz para você que entrou nesta manhã chorando, com lágrima nos seus olhos? Ele está dizendo no verso 8 ao verso 9, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Como Deus, ele enxuga as lágrimas dos teus olhos, do teu coração. Como homem, ele chora. Como homem, ele sente cansaço.
Como homem ele dorme, mas como Deus, querido, ele diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? A vida está te cansando? Jesus está aqui nesta manhã, dizendo para mim e para você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como homem, ele morreu crucificado, mas como Deus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Você crê nisso? Você crê, querido, que em Cristo nós temos a vida eterna, porque Ele é Deus. Nós temos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Quem é este homem? Quem é esse homem que não teme aos leprosos? Quem é esse homem? Lá em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 1 ao verso 3, diz a palavra, ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. É o que ele diz para você nessa manhã, eu quero que você seja curado. Eu quero. Olha o que diz a palavra do Senhor, quero, fica limpo. E aconteceu, irmãos, imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quem é esse que não teme ao leproso? Não há nada impossível para ele, querido. Não há nada impossível para Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Quem é este que até os demônios lhe obedecem? Quem é este? Depois de atravessar uma tempestade, o Senhor chega do outro lado da margem, encontra um homem gadareno, um homem que vivia com mais de 2.000 demônios. O Senhor se aproximando daquele homem, ele olha para Jesus e diz, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Querido, os demônios sabem quem é Jesus. E muitas vezes a igreja não sabe quem Ele é. Nós precisamos saber quem Ele é. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Quem é este que repreende os demônios e os demônios batem em retirada e os demônios lhe obedecem? Quem é esse? É o mesmo que está aqui nesta manhã. É o mesmo que trouxe você aqui. É o mesmo que te trouxe para te dar a vitória, para te dar a tua bênção, o que você veio buscar, a cura, a salvação, a libertação. É o único que pode curar, é o único, querido, que tem poder nesta manhã para repreender demônios, para expulsar demônios. É o único que tem poder nesta manhã para libertar. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quem é este homem que pode perdoar pecados? Nenhum outro pode perdoar pecados, mas Ele tem poder para isso. Marcos no capítulo 2. Oh, aleluia. Querido, como é bom falar desse nome. Esse nome mexe com a gente, mexe com o nosso coração, mexe conosco, mexe por dentro. Se quando fala o nome de Jesus, existe algo dentro de nós que move, né? Só o nome dele,
Se nós passarmos essa manhã inteira falando Jesus, 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 haverá cura, haverá libertação, Jesus, 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 haverá salvação, Jesus, 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 porque o nome dele é poderoso, o nome dele é poderoso. Aplauda ele, é para o nome que está acima de todo nome. Aleluia, há poder no nome de Jesus. Capítulo 2 de Marcos, versículo 2 ao versículo 7 diz: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, arrazoáveis em seu coração, porque fala ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Eles entenderam que Jesus é Deus. Ele estava dizendo: eu tenho poder para perdoar pecado. Ele perdoa os nossos pecados, e dos nossos pecados ele não se lembra mais. Ele é poderoso, ele perdoa, porque ele é Deus. Ele é o único que pode perdoar pecados. E para ele não tem pecadinho, não tem pecadão, irmãos. Ele perdoa todos os nossos pecados, todos os nossos pecados. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar a ele que eu sou um pecador. Eu preciso dizer a ele: Senhor, eu tenho pecado. Quem é este homem, querido, que purifica os leprosos? Quem é este homem que acalma a tempestade? Quem é este homem que acalma o mar? Quem é este que pode perdoar pecados? O seu nome é Jesus. Jesus de Nazaré. Ele é o único que pode perdoar pecados. Quem é este que molha a língua de um mudo, molha com saliva, e o mudo passa a falar? Quem é esse que cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego e o cego enxerga? Quem é esse que, ao tocar na orla das suas vestes, uma mulher 12 anos com hemorragia é curada instantaneamente? Quem é esse? É o mesmo que está neste lugar, é o mesmo Senhor desta igreja, é o mesmo Senhor que você precisa conhecer e saber quem Ele é. Ele é Jesus, Ele é o Senhor desta igreja. Quem é esse que para o enterro do filho de uma viúva? Quem é esse? Quem é esse que tem poder para falar para o morto: sai, Lázaro, 4 dias morto, sai para fora, morto, e o morto sai? Quem é esse que ressuscita um morto de 4 dias? Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder da vida, ele tem o poder da morte em suas mãos. Ele está acima de principados, acima de potestades, ele está acima de qualquer enfermidade, ele está acima da AIDS, creia nisso. Ele tem poder. Eu não posso simplesmente participar de uma mesa, participar de uma santa ceia, sem saber quem ele é. Eu preciso ter consciência de que ele é Deus, o seu nome é Jesus, e ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Senhor que se faz presente aqui nesse lugar. Mas essa não é só a dúvida da igreja, foi a dúvida de muitos personagens do passado. Quem é esse homem? Quem é esse? Olha o que está escrito em Gênesis, no capítulo 32, vá comigo lá. Gênesis, no capítulo 32. Querido, você não é proibido de glorificar Ele não, viu? De adorar o Senhor, de dizer eu te amo. Você não é proibido de abrir a sua boca.
Não é proibido. Você pode dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, muito obrigado, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Fale o que está no teu coração para o Senhor. Capítulo 32 de Gênesis, a partir do verso 24, olha o que diz a palavra do Senhor: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. É a dúvida de muitos do passado. Quem era esse? Quem é esse homem que está lutando comigo? Quem é esse homem, querido, que está presente aqui? Quem é esse homem que tem poder para operar? Quem é esse homem que através do seu nome, através da sua palavra, pessoas como eu e você tiveram a vida transformada? Quem é esse homem para mudar o nosso caráter? Quem é este homem para transformar um traficante? Quem é este homem para operar na vida de uma prostituta? Quem é este homem que pode repreender demônios, que pode curar enfermo? Quem é esse homem? O nome dele é Jesus de Nazaré, e ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, é o leão da tribo de Judá, é o nosso Rabi, é o nosso Rabone. Ele é o Senhor que opera, que liberta, que cura, que salva. Ele é o meu Deus. Quem é ele? Ele é o meu Deus. Ele é o teu Deus. Aleluia. Você precisa crer nisso. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui, mas eu creio que Deus pode todas as coisas. Eu não sei quem você deixou enfermo em casa, mas eu creio que o Deus que está aqui é o Deus que opera lá. É o mesmo Deus. O mesmo Senhor que estava no passado é o mesmo que está aqui presente. É o mesmo que estará amanhã, se Ele não voltar hoje. Aleluia. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o leão da tribo de Judá. Haviam 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que foram lançados em uma fornalha de fogo ardente. Você sabe o que é uma fornalha de fogo ardente? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, porque esses jovens não se prostraram diante de Nabucodonosor, diante de uma estátua de Nabucodonosor. Ele se recusou a se curvar diante de uma estátua. Aí ele disse: olha, vamos lançá-lo na fornalha de fogo. Aliás, aquece 7 vezes mais. Aquece mais essa fornalha. Vamos queimar mesmo, vamos torrá-lo. Ao ponto de que os guardas, quando abriram a fornalha, os guardas morreram, caíram duro. De tão aquecido que estava. Pegaram 3 jovens, amarraram eles, lançaram lá dentro. Ah, querido, tempo depois, surpresa. É aquele que está na fornalha contigo. Quando eles foram olhar a fornalha, não havia 3, Davi não tinha 3, tinha 4. Tinha um 4º homem. Quem é este 4º homem que entra na fornalha contigo? Quem é este 4º homem que está contigo, querido, nas fornalhas da tua vida, nas tempestades da tua vida? Ele é o 4º homem, Ele é o Senhor, aonde os olhos resplandecem, o seu rosto resplandece, o seu cabelo é branco como a neve. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor que estava lá, é o mesmo que está aqui, é o mesmo que opera, é o mesmo que repreende demônios, é o mesmo que te trouxe aqui nesta manhã. Você não pode sair daqui nessa manhã sem carregá-lo no teu coração. Talvez você esteja na igreja há muitos anos de igreja, mas não esteja ainda convertido a Ele, porque não quer dizer o tempo que você está presente numa igreja não representa tempo de conversão. Talvez você precisa nesta manhã se converter verdadeiramente a Ele, abrir teu coração e dizer: Senhor, eu levei tanto tempo da minha vida frequentando o banco de uma igreja, eu levei tanto tempo da minha vida batendo no peito e dizendo:
dizendo que era crente, mas na verdade, Senhor, eu não sou nada, eu não te conhecia, eu era como Jó, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje, Senhor, tu me trouxe aqui para saber quem tu és. Hoje eu não só te conheço de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, hoje eu sinto a tua presença. Você precisa nesta manhã de uma verdadeira conversão. Você precisa sair daqui nessa manhã verdadeiramente convertido. Saia daqui assim. Hoje é o dia do eu creio. Ou você crê ou você não crê. Não existe um muro entre a fé, entre o crer e não crer nele. Não existe. Ou você crê nele ou crê no diabo, querido. Entenda isso. Não existe um terceiro caminho. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Então esta manhã o Senhor está se revelando a você porque Ele te ama. Ele te ama. Ele é o Senhor no qual a Bíblia declara acerca dele. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, é Jesus. Você sabia disso? Ele é a pessoa principal da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, em Gênesis ele é o nosso Deus Criador, em Êxodo ele é o Cordeiro Pascal, em Levítico ele é o nosso sacrifício pelo pecado, em Números o que foi levantado, em Deuteronômio o nosso verdadeiro profeta, em Josué ele é o capitão da nossa salvação, em Juízes ele é o nosso juiz libertador, em Ruth é o nosso resgatador, 1 e 2 Samuel é o nosso rei, Reis e Crônicas ele é o rei, em Esdras e Neemias ele é o nosso restaurador, em Esther nosso advogado, em Jó meu redentor, em Salmos, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso tudo. Em Provérbios, Ele é a nossa sabedoria. Eclesiastes, Ele é a finalidade da vida. Em Cantares, o que ama a nossa alma. Em Isaías, Ele é o Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias, Ele é o justo renovo. Em Lamentações, é o renovo da justiça. Em Ezequiel, o filho do homem. Em Daniel, a pedra que esmiuça. Em Oséias, o que encaminha o desviado. Em Joel, o restaurador. Em Amós, o divino lavrador. Em Obadias, é o nosso salvador. Em Jonas, a nossa ressurreição em vida. Em Miqueias, ele é testemunha contra nações rebeldes. Em Naum, ele é a fortaleza. Em Abacuque, o Deus da minha salvação. Em Sofonias, é o Senhor zeloso. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. E o Novo Testamento, o que diz acerca dele? Em Mateus, ele é o Messias prometido. Em Marcos, o Senhor, o servo de Deus. Em Lucas, o Filho do Homem. Em João, o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Em Atos, o Senhor redivino. Em Romanos, justiça nossa. 1 Coríntios, Ele é o Senhor nosso. 2 Coríntios, nossa suficiência. Em Gálatas, é o nosso libertador. Em Efésios, nosso tudo em todos. Em Filipenses, é a nossa alegria. Em Colossenses, é a nossa vida. 1 Tessalonicenses, aquele que há de vir. 2 Tessalonicenses, o Senhor que vai voltar. 1 Timóteo, nosso mestre. 2 Timóteo, nosso exemplo. Em Tito, nosso modelo. Em Filemão, nosso Senhor e mestre. Em Hebreus, nosso intercessor junto ao trono. Em Tiago, nosso modelo de vida. 1 Pedro, preciosa pedra angular da nossa fé. 2 Pedro é a nossa força. 1 João, nossa vida. 2 João, nossa verdade. 3 João, nosso caminho. Em Judas, nosso protetor. Em Apocalipse, é o nosso rei triunfante. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é tudo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que morreu e ressuscitou, e Ele está vivo. Quem Ele é? Ele é o meu Deus. Ele vive eternamente. A Ele toda a honra e toda a glória. Foi revelado, querido. Foi revelado a João, lá em Apocalipse, quem Ele é. Sobe aqui, por favor. Foi revelado em Apocalipse, no capítulo 1, do verso 9 ao verso 17. João, ele teve uma visão de quem ele era. E é a visão que eu quero passar para você. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino
e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. No capítulo 19, o mesmo João, Apocalipse 19, verso 11 ao verso 16. Vi o céu aberto, e eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma afiada espada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tendo no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem ele é? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Senhor presente aqui neste lugar. Nós precisamos sair daqui nesta manhã sabendo quem ele é. Ele é o Deus que opera maravilhas, ele é o Senhor que tem poder para operar na tua vida, querido. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar a ele. Vamos louvar ao Senhor com esse louvor que diz: quem é ele? Quem é ele? Aleluia! Louve ao Senhor com alegria. Oh, aleluia! Quem é esse? Quem é esse Que faz o mar se acalmar, e a tempestade obedece a tua voz. Fica aqui. Quem é este que anda sobre as águas, e por onde passa tudo pode transformar? Preste atenção em quem é ele. Quem é esse? Quem é esse? Que todas as coisas pode ver, e o coração do homem pode sondar. Quem é esse? Quem é este que cura as doenças, E o corpo e a alma pode restaurar. o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu. Ele ressuscitou. E ressuscitou. Igual ao meu Deus não há.
limite. Não há limite Para o seu poder para o agir. seu poder agir. Realiza o impossível. Realiza o impossível. Para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. A palavra do Senhor diz, pelo apóstolo Paulo, ele diz: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o cálice da nova aliança, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, analise-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Porque todo aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Você sabe quem você é no corpo. Você sabe quem você é no corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Você sabe quem é o cabeça desse corpo? É Jesus. Nós vamos distribuir a Santa Ceia. Nós vamos distribuir o pão, o cálice. Mas faça isso conscientemente, sabendo quem você é. Quem você é, quem Ele é. Sabendo que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. O Senhor está dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso, é uma ordem do Senhor. Mas Ele nos dá uma orientação. Examine-se o homem a si mesmo. Depois de examinado, coma do pão e beba do cálice. A Santa Ceia não é a Santa Ceia da Nova Vida, não é da Batista, não é da Assembleia, não é da Presbiteriana. A Santa Ceia é do Senhor. É do Senhor. Então vamos comer do pão e beber do cálice nesta manhã. Vamos fazer isso com alegria. Que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente Pode passear. pode passear. Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é esse Quem é este que abre as portas das prisões? das prisões, em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, O Filho de Deus. Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar. Mas a morte venceu. Morte venceu, Ele ressuscitou. ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. Então louve. É o Deus de milagres. Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível. Para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim.
esse milagre. Não há limite. Não há limite para o seu poder agir. Para o seu poder agir. Realiza o impossível. Para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre já operou